7h44. Bom, a gente precisa entender um passo a passo, que às vezes fica confuso, até eu fico às vezes confuso. Qual é? O Senado aprovou um projeto que cria o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Na semana anterior, o Supremo derrubou a tese do marco temporal, esse mesmo, que foi restaurado agora pelo Senado. Bom, isso é ou não um conflito entre poderes? Nós pedimos aqui ao doutor Acácio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, Espanha, para conversar um pouco conosco. Doutor Acácio, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um grande prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Muito obrigado. Doutor Acácio, para a gente poder entender, há ou não um conflito de poderes entre o Supremo e o Congresso? Heródoto, eu acho que, a par das respostas técnicas, o que tem acontecido ultimamente entre os dois poderes e responsabilidade de ambos é uma birrinha. Você vai lembrar, quando nós éramos mais novos, nossas mães nos cobravam quando nós fazíamos birrinha. É um pouco do que está acontecendo. Entrando nos aspectos técnicos, o que se tem é o seguinte: o Congresso, aliás, teve a oportunidade de decidir sobre o marco temporal, inclusive lá atrás com a inclusão de uma PEC na Constituição Federal. Mas, nas últimas legislaturas, esta tem sido uma característica constante do nosso Congresso. Certos temas, especialmente aqueles temas mais complexos, aqueles temas que geram mais discussões na sociedade, são deixados de lado pelo Congresso Nacional. O Congresso tem sido omisso em relação a estes temas mais discutíveis. E não há vácuo de poder. Diante dessa omissão, o Supremo acaba encampando este papel. A verdade é uma só. Se a decisão do Congresso Nacional for diversa da decisão do Supremo, valerá o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Contudo, caso o entendimento do Congresso trate única e exclusivamente do mesmo objeto que já foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal, neste caso, prevalecerá a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, doutor Acácio, o fato, então, como você lembrou bem, do Congresso não ter decidido, aí o Supremo decide. Aí o Congresso resolve, então, decidir através de projetos de lei apresentados. Como é que fica? Tem um braço de ferro, além da picuinha, aliás, uma coisa que eu preciso corrigir aqui. Quando nós éramos jovens, não. Quando eu era jovem, você era bebê ainda. Certo, não? Você era um bebê de colo. Mas é o seguinte, além da picuinha, existe uma queda de braço entre poderes ou não? Existe, naturalmente existe uma queda de braço, e a polarização política que nós vivemos nos últimos anos acabou insuflando essa queda de braço. Óbvio, a gente vai ter que voltar lá para Montesquieu. Quando ele, na França, estabeleceu a tripartição de poderes, ele estabeleceu competências típicas de cada um dos poderes e competências atípicas de cada um dos poderes. E especialmente essas competências atípicas de cada um dos poderes servem para que, na omissão ou na ausência de outro poder, aquele acabe encampando aquelas atribuições, aquelas competências, e não deixe a população sem o exercício daquelas funções. Conforme eu disse lá atrás, como nós temos, nas últimas legislaturas, um Congresso que tem evitado colocar a mão na ferida, isso acabou sendo assumido pelo Supremo e o Supremo ganhou força. Então, nesta picuinha, nesta birrinha, há nitidamente uma disputa e há, neste momento, a prevalência do Supremo Tribunal Federal, mas é importante que se frise. Muito mais por falta de habilidade ou por omissão do Congresso, do que por vontade própria ou por excesso de habilidade do Supremo Tribunal Federal. Podemos dizer, então, que não é uma crítica procedente dizer que o Supremo está querendo legislar? Acho até
que nesse momento é uma crítica válida, porque o Supremo não está querendo legislar, o Supremo acaba legislando. A verdade é essa. Essas decisões acabam regulamentando circunstâncias que, a rigor, deveriam ser regulamentadas pela legislação. Mas é importante que se frise. Não acho que lá atrás essa fosse a vontade do Supremo Tribunal Federal. Isso acabou batendo as portas do Supremo Tribunal Federal por conta dessa omissão do Congresso. E há hoje, Heródoto, para nós que estudamos direito constitucional, um termo bastante utilizado, que é o termo judicialização da política. E por que judicialização da política? Porque há um aspecto interessante. Todas estas ações onde há ativismo do Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo acaba legislando, são propostas por congressistas de partidos que, obviamente, têm representação no Congresso Nacional. Então, diante da omissão dos seus pares, ou até no caso de derrota, alguns partidos propõem, porque são legitimados, propõem essa discussão no Supremo, até porque o Supremo, como todo judiciário, é inerte, e o Supremo acaba sendo instado a decidir. Dona Cássia, então, para eu entender melhor, tomando como exemplo, o marco temporal das terras indígenas estava na Constituição de 88, o Supremo entendeu que ele não é válido. Aí vem o Congresso e aprova, então, o projeto. O projeto vai ser mandado agora para o presidente Lula. Os bastidores dizem que o presidente Lula deve vetar. Aí volta para o Congresso. Aí o Congresso pode derrubar ou não o veto, por hipótese. Aí vai o Congresso e derruba o veto. O que vai estar valendo? Deixa eu só fazer uma correção, Heródoto. Pois não. Não estava na Constituição, deveria estar na Constituição. Por isso que o tema foi para o Supremo Tribunal Federal. Porque deveria estar na Constituição, mas não está. Diante disso, caso o Congresso derrube o veto, o tema vai ao Supremo Tribunal Federal de novo, para que o Supremo Tribunal Federal diga, olha, o que foi legislado pelo Congresso é o mesmo que nós decidimos lá atrás, e há um conflito, e o Supremo decidirá qual decisão vai prevalecer. Agora, se a lei do Congresso for diferente da decisão do Supremo, prevalecerá a lei estabelecida pelo Congresso. Nesse momento, a gente tem que entender se o conteúdo do que o Congresso está legislando é o mesmo conteúdo do que foi decidido pelo Supremo. Se for o mesmo, prevalece o Supremo. Se for diferente, prevalece o Congresso. Doutora Cássia, obrigado aqui pela aula e pela correção. Imagina, Heródoto, sempre um prazer estar com você. E eu acompanhei antes do programa, vocês falavam sobre esportes, então vamos terminar a semana com saudações tricolores, viu? Ai. Corta ele, Tênica, corta ele. Aí sim. Gostei. Muito obrigado, Cássio, muito obrigado. Abraço, bom final de semana, tchau. Muito obrigado. Doutora Cássio Miranda Silva Filho, doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada da Espanha, tem um grande currículo, uma grande sabedoria e uma didática para a gente poder entender, né? E ficou realmente muito claro que é um dos nossos objetivos aqui.